E aí pessoal, eu sou Isaac Ellison e hoje estamos aqui na terceira edição do programa A Vera em Pauta, o nosso podcast de notícias da Agência Experimental A Vera, em parceria com a Unifax, a Universidade de Salvador, a nossa universidade. E hoje, Júlia, a pauta é economia, essa importante ala que nós temos todos os dias da nossa vida, como poupar, como investir, como esses gastos afetarão a nossa vida. E principalmente as bets e os jogos de azar. Hoje temos convidado, mais uma vez, né, Júlia? Da ala econômica, da pauta econômica. E vamos falar sobre essa temática no nosso programa de hoje. Oi, gente, meu nome é Júlia, estou de novo com vocês nesse terceiro episódio. E esse tema de economia é muito importante pra gente aprender, principalmente sendo jovens, assim, começar a aprender já jovens, pra gente não sofrer aprendendo sobre isso já adulto. Vamos falar um pouco sobre a dívida pública, a taxa Selic, o que o Bacen, que é o Banco Central, está projetando aí para o ano de 2025 na nossa economia brasileira. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre, né, que é da área econômica, ele é economista, educador financeiro. Boa tarde, Bruno Mota. Boa tarde, obrigado, parabéns pelo programa, né? Muito feliz de estar aqui com jovens, porque a gente se voltou, eu sou pai, né? E eu estou voltado justamente para tratar com jovens, porque esse é o desafio, né? Assim, hoje você vê uma enxovalhada de notícias ruins sobre a geração Z que eu acho decepcionante. Por quê? Porque se fala dessa forma com a geração Z? Porque é um choque de realidade totalmente diferente, né? Mas vamos falar de economia. Economia. Não é isso, Júlia? Sim. Vamos falar agora sobre as bets que bombaram nas últimas semanas. E que ainda está rolando. Sim, ministro Haddad, toda a área econômica. A primeira notícia foi que o ministro Haddad falou que mais de 600 bets irão deixar de existir e que os apostadores retirem os valores. Então, Bruno, eu gostaria que você falasse a respeito dessa notícia, dessa temática, dessas bets que deixaram de existir e por que essa decisão do ministro em tirar essas bets do ar. Bem, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Bruno Mota, eu sou pai, né, economista, mestre em desenvolvimento regional e urbano, sou palestrante, né, escritor e por aí vai, né, dessa seara, né? E claro, a gente, e criei o canal há 3 anos com minha filha, né, assim, na condição de pai e economista, porque eu vi a partir dos 6 anos que a criança começava a se tornar um consumidor. Aí eu falei, pera ainda, não posso simplesmente ignorar isso, eu tenho uma obrigação como pai e como também economista, né? E aí eu criei o canal Finanças para Jovens Oficial, que trata não só de questão financeira, mas trata sobre ambiente, fala sobre psicologia, sobre perspectiva da geração Z e toda essa problemática social que temos aqui, né? A gente precisa de canais que comuniquem, porque já tem muitos que dançam e muitos que fazem piada. A gente precisa de redes sociais mais inteligentes, que nos tragam informação, que nos ajudem a formar, né? Mas voltando a bets, que é o assunto do momento. Sim. Bem, o Brasil vamos dizer assim, é recente nesse mundo das bets, né? Outros países estão enfrentando o mesmo problema. Mas eu acho que no Brasil não se, né, com a dinâmica a partir de 2023, não se tinha ideia de qual seria o desdobramento negativo sobre isso, né? Então você tem pessoas já com problemas sérios de ansiedade, pessoas com problemas diversos de endividamento e por aí vai. Bem, o que se enxerga, o que o ministro falou, é que tem algumas atividades que são formais, né, empresas realmente de apostas, e outras que são informais e que nem aqui no território brasileiro estão, né? Quem tem esses aplicativos vê lá o que é a promessa de ganhar, né, com você divulgando. Então eu recebo lá, sempre.
Então a ideia é que porque assim, ó, do ponto de vista econômico, financeiro, as bets, o governo enxergou a possibilidade de uma arrecadação boa. Sim. Né? Mas não enxergou que nós não tínhamos uma educação para isso. Porque a gente tem um problema de educação financeira no Brasil que é enorme. Né? A gente nunca teve, a gente está começando, o Brasil está começando no beabá agora. Então é preciso que a gente reveja, porque a gente soltou, imagine, há pouco tempo atrás, o dinheiro era algo distante. Né? Quem tinha dinheiro não prestava. A própria Bíblia foi usada de forma errônea, né? De que é mais fácil, né? Um camelo passar, enfim. E nós rompemos isso e passamos pelas etapas seguintes, justamente com a ideia de que também é fácil enriquecer, que é só uma questão de atitude individual. Nós, como economistas, não entendemos dessa forma, mesmo porque entendemos a economia e as finanças, que é apenas um apêndice da economia, como algo que precisa realmente ser reestruturado. A gente precisa que a economia cresça para que haja mais riqueza, que haja distribuição de renda. A gente precisa discutir isso e não, porque eu não estou enriquecendo. Não é assim, do dia para a noite. Que você pode enriquecer se o país cresce e distribui renda. Todo mundo pode ter acesso a uma vida melhor, como já tivemos. A vida de hoje já não é uma vida como de ontem. Né? O Brasil, a economia do Brasil, em relação a 1990, é outro parâmetro, totalmente diferente. Então, assim, as bets têm o problema de que hoje há um endividamento, não há educação para se relacionar com ela e tem outros problemas que são da ordem psicológica. Por quê? Esse tipo de vício com recompensas é maior, segundo os psicólogos, de que, por exemplo, o vício químico. Rapaz, dados impressionantes, né, Júlia? Sim. Você vê como é sério a coisa. Por exemplo, outro dia eu vi um rapaz que vendeu a casa da família. Nossa. Tem gente que usa Bolsa Família pra jogar bets. E iremos abordar isso também hoje. Se você olhar no livro, qualquer livro de finanças, tem um livro Psicologia Financeira, que é um americano. Ele fala sobre a questão das apostas, quantas pessoas gastam de dinheiro que poderia ser usado para outros fins, né? Outros fins, e que elas acreditam na possibilidade de, do dia para a noite. É um conto de fada, deveria ser um filme da Disney. Sim. Porque, assim, essa possibilidade do enriquecimento, né? Então você tem no ano de 2018 ali a legalização das bets, mas só nesse ano de 2024 você tem ali a regulamentação das bets. Sim. Que isso já ali afastou muitas bets de existir, como diz o ministro, e você já consegue acessar ali a lista de bets autorizadas a funcionar pelo Ministério da Economia. Então, como você acredita que pessoas de baixa renda, principalmente é outra notícia que nós iremos abordar agora, o Ministério do Desenvolvimento Social falou o seguinte: pessoas que utilizam o cartão Bolsa Famílias vão ficar proibidas de utilizar o cartão para uso das bets. Eu queria que você comentasse a respeito disso. É isso, assim, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda. Sim. E ele tem uma função que não é só no Brasil, isso você tem nos Estados Unidos, na Europa, em tudo que é canto. Né? Por quê? É o Estado cobrindo aquela parcela que não consegue criar uma renda. Então, assim, como é um programa com fins específicos, né, das pessoas saírem da condição de pobreza, saírem da condição de miséria, não há espaço para as pessoas apostarem. Uhum. Né? Teoricamente é para que se as pessoas apostam, elas estão deixando de comprar alimento, estão deixando de comprar o gás, estão deixando de pagar o aluguel, por aí vai. Nossa. Então, assim, não tem sentido. Mas a insistência da publicidade, né, assim, somente informal, porque é o seguinte, hoje a população está muito ansiosa depois do Covid. E as pessoas dificilmente estão presentes. Então, como as pessoas estão oscilando com a vida aparentemente sem sentido, aparece uma promessa de que há uma possibilidade de enriquecimento. Sim. Assim, por que eu não tentar?
né? E isso não é só na baixa renda. Isso aconteceu recentemente com jogadores de futebol. Sim. Né? Perdeu 12 Milionários. milhões e tal. Classe A. Então, Júlia, temos mais notícias relacionadas, né? Você quer Sim, citar uma delas? Na verdade, eu queria aproveitar para perguntar, assim, quais são as consequências socioeconômicas das apostas para as diferentes classes sociais, assim. Sim, ótimo. Assim é como a inflação. Sim. Né? Assim, quem tem mais proteção? Quem tem mais informação e mais dinheiro. Né? Esses têm mais proteções, seja do ponto de vista financeiro como do ponto de vista intelectual também. O que acontece, por exemplo, as bets chegaram ao ponto de representar 1% do PIB. Nós temos um PIB de 10 trilhões aproximadamente. Então é muito dinheiro. Sim, sim. É 1 bilhão. Assim, até para você botar no Excel, você precisa checar, né? Então é o seguinte, geralmente as pessoas que apostam de alta renda, isso não faz, não gera nenhum problema financeiro. Assim, né? É como o cara, vou dar um exemplo simples. A pessoa tem um hipermercado e tem uma padaria. A padaria cobra R$1 mais caro. Em bairros periféricos, as pessoas vão para o supermercado. Sim. Porque economizando R$1 faz com que ela compre mais pão. Sim. Em bairros que as pessoas têm uma condição de vida melhor, né, R$1 não faz diferença. Ele não quer pegar o pão, ele não quer pegar a fila e paga R$1 mais, porque isso não faz nenhuma diferença. Essa é a diferença. Então, o problema é que as pessoas estão evitando, por exemplo, trabalhar, estão evitando de buscar caminhos que são construídos de longo prazo, por exemplo, estudar jornalismo, estudar economia. As pessoas estão dizendo, 4 anos é muito tempo. Só que eles vão passar 4 anos sem ter uma fonte de renda, sem acreditar numa possibilidade. Né? Então, assim, sobre a renda mais baixa, é o que tem, vamos dizer assim, o maior desdobramento negativo é sobre as pessoas mais pobres, porque ela não tem um apoio no sentido de ter uma rede de apoio que também são pessoas com formação melhor. Sim, não todo embasamento ali para ela poder... Não tem uma rede de apoio mental, assim, não tem uma rede, não tem acesso, por exemplo, a psicólogo, ou desconhece a possibilidade dos caminhos, mesmo porque existem também profissionais aí que são gratuitos, né? Mesmo assim, ainda tem uma... E também é o seguinte, acirra mais ainda, é como se estivesse enraizando mais ainda a pobreza. Sim. Né? Então, assim, o problema não são os pais, mas também é o seguinte, os filhos que estão na tutela desses pais. Porque eles não vão comprar livro, não vão comprar merenda. Enfim, começa a atrofiar e fazer com que os filhos repitam a mesma história deles. Puxando um gancho dessa, Júlia, a respeito do que a gente estava analisando a notícia, peço que você converse e você fale com ele a respeito do que a gente estava trocando uma ideia aqui antes do podcast começar, a CPI das bets, que está para começar. Entendeu? Que até... que já foi instalada, na verdade. O ministro, na verdade, o senador Otto Alencar, baiano, irá participar dessa CPI. Você chegou a acompanhar nas últimas notícias? Então, Júlia, é importante que você dê uma lida aí para a gente poder entender melhor o que é essa CPI das bets, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu não sabia da notícia, foi Isaac que me mandou aqui. Sim. Eu tô com ela aqui no celular. Não ia lembrar de cabeça antes de gravar aqui, então, sim, né? Que tá dizendo aqui que a Comissão Parlamentar, né, de Inquérito na CPI das bets, que foi instalada dia 25 agora. Sim. Né, que foi criada no início desse mês com o objetivo de apurar o aumento da influência de jogos virtuais e apostas esportivas no orçamento das famílias brasileiras. E é justamente o que a gente está conversando. Que, de acordo com os pedidos da criação da CPI, o colegiado vai investigar o envolvimento das organizações criminosas especializadas em lavagem de dinheiro com apostas online. Esse é outro problema, que é o crime, né? Fora as empresas que estão na informalidade. Na verdade, assim, nós temos várias vertentes, né? Para olhar essa questão das bets. Tem uma questão das famílias, a parte psicológica.
o desdobramento no futuro dos pais junto com os filhos, né? E temos esse problema da lavagem que recentemente foi noticiado aí com vários conhecidos, né, presos e tal. Então, assim, é um ambiente extremamente de deteriorização, né? A gente, em vez de a gente ir para frente, assim, em detrimento de um grupo pequeno enriquecer, em prol de um empobrecimento em massa. Em massa. Porque são muitas pessoas, né? Paralelamente a isso, você tem um ambiente, por exemplo, hoje você tem 4,6 milhões de jovens, já que, né, vocês jovens estão de parabéns aqui, que nem estudam e nem trabalham. Esse dado é alarmante. Né? Uhum. Esse dado significa que é uma população da Croácia. O número é maior do que a população da Croácia, do que da Bósnia, do que da Armênia e muitos outros países que são pequenos. Então, assim, é um dado que, assim, se o jovem é o nosso futuro, e o que é que representa essa parte do futuro? Não é? Então, assim, nós estamos em uma situação que, por exemplo, o Enem já não tem a mesma quantidade de pessoas demandando. Então, porque eles construíram a ideia de que você precisa ir para a universidade. Eu sou super contra essa opinião, porque eu reconheço que a universidade, por exemplo, foi a que me formou. Sim. Né? Não me deu tudo o que eu queria, assim, no sentido assim, é preciso que também cada um tenha uma certa independência de buscar, não é? Mas assim, a universidade me deu uma coisa mais importante de tudo, que é método. Meio de sair de um lugar e chegar para outro lugar. Show. Isso é a universidade dá, ninguém vai dar isso. Adaptação, né? É que a faculdade, ela lhe direciona para aquilo que você quer. Exato, e vai te apresentando possibilidades. E você também tem a possibilidade de você conhecer outras possibilidades. Eu sou um exemplo claro disso. A Sim. rede de network que eu fiz, Júlia, acredito que você também, dentro desse período aí de quase 2 anos de curso, ainda mais nesse... Quem é que te daria isso? É. Você sozinho. Sem Né? trabalhar, sem estudar. Hoje eu digo que nós somos, Júlia, privilegiados. Sim. Hoje eu Bastante. estou trabalhando nesse podcast. Eu tenho as coberturas que nós fizemos, tanto externa quanto interna aqui da Unifax. Nós temos coberturas em cidades da região metropolitana, quanto Camaçari e Lauri de Freitas. Então, a partir daí, você conhece pessoas nesses Sim. lugares, você conhece pessoas de prestígio, colegas e estudantes que vão lhe fornecer pauta, entrevistados. Então, tem essa rede de contatos que é fortíssima. E esse projeto de extensão, que é o Avera, possibilitou isso tanto para mim quanto para outras a pessoas Unifax está que de estão no parabéns. mercado. Porque imagine que eu estou aqui e estou socializando para vocês. Então, Sim. assim como advogado, por exemplo, o que vocês discutiram com o advogado, vocês precisariam sentar, ler coisas exatamente. ou assistir, Exato. depois conversar com o advogado e ver se a leitura de vocês estava certa. Exato. Ele trouxe, claro, vocês precisam também manter a capacidade crítica, né, crítica, normal, dizer assim, não, isso aqui eu preciso rever isso, porque isso, enfim, assim comigo também, não é com todos os profissionais. Mas é uma oportunidade de conhecer realidades que demandaria muito tempo para vocês acessarem, não é? Então, Exato. essa é uma experiência riquíssima, que dá a vocês asas para vocês voarem. Principalmente, né, Juliana, na nossa profissão, que a gente está o tempo todo lidando com coisas que a gente não sabe que existe e futuramente Não tem mais coisas a informação. respeito. Ou seja, nós vamos trazer aqui possivelmente um médico daqui a um mês, daqui a 2 semanas e tal. Algum dia. E nós vamos ter que estudar Um pouco, coisas médicas, entender determinados A linguagem, termos, né? Os que termos. A todo tempo que ele falar aqui, a gente vai ter que simplificar essa comunicação para o público. Sim. Claro que a gente não vai ter a noção do conhecimento que ele tem na Não, porque medicina. ele demorou mais tempo. Mas... Trazer de uma forma simplificada Sim, o sim. que todos querem consumir. que o jornalista, Exatamente. ele é um tradutor social. O jornalista é como se fosse atores que fazem Sim. o papel, né? Um papel de, sei lá, de Informação, rico, o papel de pessoa. bandido, o papel, enfim. E tem que transmitir Você isso, claro, pro público. é uma esponja que vai captando informação, né? É uma informação riquíssima, né? É uma informação que tende a vocês não terem fronteiras, né? Poderem ir muito longe. Agora vamos falar um pouco sobre algo que me afeta bastante, que é a taxa de juros no país, né?
A gente gasta muito no cartão de crédito. Então você tem aí atualmente a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros no país, em 10,75 mais ou menos. E ano que vem, especialistas ouvidos pelo Bacen, que mais uma vez eu deixo a sigla aqui, que é a sigla do Banco Central. E nós temos esses especialistas que projetam uma inflação de cerca de 11,50, 11,25 para o ano de 2020, para o ano de 2025. E calculam uma inflação alta entre 2024, o ano atual, até o ano de 2026. Eu queria que você comentasse a respeito dessa temática. Bem, essa temática ela tem inúmeros questionamentos. Sim. Né? Por que acontece? Qual é o objetivo do Banco Central com essa política da taxa de juros? É diminuir a quantidade de dinheiro em circulação. Quando você aumenta a taxa de juros, você diminui a oferta de crédito. Por exemplo, a Caixa Econômica agora já diminuiu a oferta de crédito. Sim. Por quê? Quanto os juros está alto, aumenta também o risco de perda. Os juros altos, na verdade, né, você tem que ter um hedge, ou seja, algo que proteja. Né? Então, quanto maior a taxa de juros, maior é o prêmio de hedge, maior é o prêmio de proteção. Só que é o seguinte, existem discussões hoje, inúmeros outros economistas dizem o seguinte, o problema do Brasil, e eu também concordo com isso, é o seguinte, o problema do Brasil não é só de demanda, é um problema também de oferta. Que, por exemplo, quem mais pressiona a inflação no Brasil hoje é a área de alimentos. Setor alimentício, né? E isso não é de hoje. Se você olhar o histórico de inflação no Brasil, o setor de alimentos sempre foi chave, por exemplo, na década de 80, na década de 90, porque é um setor básico onde toda a população, né, boa parte tem acesso e é de consumo diário. E claro, você está lidando agora, por exemplo, e uma questão importante é a necessidade de se rever isso, porque nós vamos ter vários choques de oferta por conta da questão das mudanças climáticas. Esse é um tema também para vocês discutirem depois. Uma boa abordagem, né? As mudanças climáticas, tem aquela questão da transição energética, ESG, tudo Mas isso. assim, do ponto de vista econômico, essas questões que estão se alterando na oferta, nas safras, né? Isso tem um impacto na vida da gente. E não é só na sua, na vida de todo mundo. Por exemplo, nós temos uma coisa aqui que é o seguinte. Algumas pessoas que estão começando a investir, comemorar a taxa de juros altas. Mas você ganha com essa mão e perde com essa. Não dá para se comemorar a taxa de juros. A gente tem que comemorar a taxa de juros baixa, que as empresas vão agir, né, vão impulsionar o investimento e você pode investir no mercado de ações. Sim. Então essa é a dinâmica que favorece a todo mundo, entendeu? Sim, sim. Então assim, hoje se discute... Capital ativo, no caso. Exato, as empresas mais dinâmicas, vendendo mais, taxa de juros baixa, podendo, esses investimentos que você falou da área verde, podendo começar a se tornar algo factível. Sim. Né? Mais pessoas empregadas, mais pessoas com renda, mais pessoas comprando de forma equilibrada. Essa é a economia, esse é o desenho de economia que realmente é salutar para todos. Sim. Taxa de juros altos significa encarecimento da vida. Então, por exemplo, agora recentemente nós tivemos o segundo melhor trimestre do mundo, né? Muito noticiado aí no mundo todo. Então, certo, mas cadê esse dinheiro? Cadê o dinheiro? O problema é que a inflação tem acabado conosco. É isso que a gente tem que abordar. Não é porque o que você vai, por exemplo, um café, aí você vê a questão da safra. Um café saiu de 5 para 15. Tanta elevação no preço médio dos alimentos. Alimentos por cada básicos. Quebra. Recentemente, ontem, se eu não me engano, lá no que estava falando, o azeite de oliva quase que dobrou o preço, está caríssimo. Ó, eu respondi essa pesquisa, eu respondi uma pergunta dessa para o podcast, como é o nome? Esqueci o nome. Mas eu fui investigar isso. O que acontece? A oferta de azeite é uma oferta consagrada, principalmente pela Espanha, depois pela Grécia e Itália. São os principais fornecedores. País europeu. Né? O que aconteceu? Apesar do Brasil ser produtor também. Sim. O que aconteceu é que houve um problema com parte do plantio na Espanha, né, com fungos, e deteriorou a oferta. E a oferta de oliva, né, o plantio da oliva, ela demanda 5 anos.
Ou seja, você não vai resolver um problema desse do dia para a noite, a não ser que diminua a demanda. Só que o azeite entrou na nossa vida como algo salutar e saudável. É algo comum. É E inecessário, bastante consumido, né, inecessário, né? O que acontece? Existem alguns tipos de produto que mesmo aumentando o preço, a demanda não diminui, que é o caso do azeite. As pessoas continuam comprando. Diminui às vezes, por exemplo, eu usava 3 vezes, usa uma, mas continua comprando. Aí Porque se eles tem tivessem... oferta e demanda, né? A É oferta isso, aumenta, porque é um o produto preço que aumenta. não tem alteração conforme o aumento de preço. Porque se houvesse, já tinha se reequilibrado. Se você tem baixa procura de um determinado produto, o preço tende a cair, né? Mas nesse É o que não é caso, acontece, né? por exemplo, às vezes, numa semana você é entrevistado falando sobre, ou no mês, como já aconteceu comigo. A TV Subaé, TV Bahia questionando que houve aumento de um item. No mês seguinte, aquele item já tinha baixado e houve aumento de outro item. Por que isso acontece? Acontece porque é o seguinte, o preço aumentou, o sujeito vai lá e encontra uma coisa similar. E aí troca aquele item que está com preço alto. Por É um exemplo, exemplo da carne. da manteiga e da margarina. Sim, a carne, né? o ovo passou a ser bastante consumido como uma Sim. alternativa mais barata, aí você já tem 30 ovos, 40 ovos, R$10, hoje você não já tem mais isso, hoje já tem o quê? 30 ovos por 20, por 25. Os carros entendeu? loucos sumiram, né? Sumiram. Você nem ouve Passava falar na minha mais. rua todo dia. Você Eu nem também ouve. ficava chateado, ele todo dia anunciando o carro do ovo, sumiu. Não, na minha rua era carro do ovo, carro 40 da ovos, água. 40 ovos É por isso, 10. Hoje, assim, você vê o seguinte, que a demanda não diminuiu. E aí a oferta continuou pressionando com preço alto. Porque se tivesse diminuído, até que ele não ficasse com o mesmo preço anterior, ele iria se reequilibrar em outro ponto. Porque a linha de oferta e demanda. Então ele sairia daqui e iria para aqui, por exemplo. Então para baixo, né? Se a gente encontrou... Porque um problema é que você não tem substituto para o azeite. eu Se queria- o Dendê pudesse, hein? O Dendê. E aí, Julia, Brincando. quais são suas perguntas nesse momento? Porque eu tenho algumas, né? Então acredito que você tem as suas também. Sim, na verdade, eu tinha visto uma notícia do Santander que os brasileiros perderam até 36 bilhões de reais com bets, plataformas digitais, jogos, e que isso pode tirar até 0,3% do PIB do país. Aí, com essa notícia, eu queria saber, assim, qual o impacto das apostas no PIB do país, assim. É um efeito aspirador. Você pega o aspirador e pega aquele conjunto de dinheiro e vai para um grupo pequeno, né? O que acontece? Já está acontecendo que esse dinheiro investido em bets e coisas semelhantes está tirando esse dinheiro do comércio. Entendeu? Então, assim, você vê hoje, por exemplo, somente as grandes corporações, marketplace, com dificuldade de vender. Porque você tem outros problemas também. Nós temos hoje uma taxa de 70 e poucos % de família endividada. Então, você pega a família endividada com capacidade baixa de consumo e ela ainda aposta, você diminui mais ainda a capacidade dela de consumo. Porque o consumo, ele de forma equilibrada, ele é importante para a economia. Não existe uma economia só de poupadores. Existe, na verdade, o Japão é isso. Sim. Né? O Japão tem um juros negativo. Porque é uma questão cultural. Eles pensam tanto no futuro que... Né, e As também, projeções, né? Monetárias. Então, assim, mas isso não é um modelo que a gente possa se dar o luxo disso. Nós temos uma economia com muitos problemas, a gente precisa que a economia gire e que a riqueza passe de mão em mão, né? E que ela seja menos concentrada. Então, o problema na economia é que ela concentra mais renda ainda e às vezes, por exemplo, essa renda não vai ficar no Brasil. Ela vai para outros países. E qual é a sua indicação? Digamos, eu sou uma pessoa de renda baixa, tal, quero me adequar financeiramente, digamos, nesse mundo de aposta. Eu sou apostador e, digamos, para aquela pessoa que está com interesse em você
que quer participar de uma bet e tal, qual é a orientação que você dá, qual é o conselho financeiro que ela deve procurar primeiro antes de jogar para não ter grandes prejuízos e sair dali pior do que entrou, entendeu? Você entra para ter uma renda, você ter um dinheirinho ali, mas se você não tem um preparo, você sabe que são muitos números, são muitas probabilidades estatísticas para que essa pessoa ganhe e muitas vezes perca, entendeu? O que você avalia a respeito disso? Eu acho que ela não deveria investir, não deveria jogar. Sim. Porque o percentual, se você for olhar o percentual estatístico da possibilidade de você ganhar esse dinheiro, é muito baixo. E aí que está o jogo, né, da desonestidade em parte dessas bets. É que ela te dá, por exemplo, tem bet prometendo te dar R$30. Você vê que ela quer quebrar essa possibilidade com os resistentes. Ela sabe que aquele dinheiro vai voltar para ela bem maior. Exato. É como se fosse um investimento, entendeu? O melhor, na verdade, é a pessoa estudar. É melhor as pessoas, assim... Porque se discute em educação financeira, que pobre não pode ter educação financeira porque já vive em situação. Sim, mas se você gasta mal, isso é como se você estivesse dando um tiro no próprio pé. Se você gasta melhor, se você tem consciência, por exemplo, quantos são os casos no Brasil de filho de lavadeira que veio para a faculdade? Porque essa pessoa não jogou na bet. Exato. Essa pessoa tinha um controle da vida excepcional, né? Para poder propiciar esse sonho, propiciar essa possibilidade. Então essa história de que tudo é muito difícil no Brasil, entre aspas, né? Existe milhões de histórias de pessoas, principalmente pessoas negras, que estão conseguindo sair de uma situação centenária, né? E vencendo através do estudo, se tornando juíza, se tornando advogada, economista, jornalista, inúmeros, né? Bruno... Porque é o maior, não existe. Eu convido as pessoas a me apresentarem um investimento que dê um retorno maior do que o estudo. Eis a questão. Agora, Bruno, puxa nesse gancho, a gente também está na nossa pauta, a gente citar o que está bem, que na verdade há décadas, né? A gente ouve muito falar que são jogos de azar. Entendeu? Como isso afeta, tem também todo um processo ali que a polícia investiga, tem uma criminalidade. Sim. Você tem determinados jogos, jogo X, jogo Y. Você tem, recentemente no Rio, você teve uma entrevista, uma reportagem do Fantástico que o bicheiro falou: vou morrer bicheiro. Sim. O jogo de azar. Na verdade, acho que é um especial, sim, né? falando sobre o jogo do bicho que está aí há décadas. Entendeu? O jogo do tigre. O jogo do tigre. Todos esses bichinhos, né? Que bichinho quem acaba muitas vezes bichado é as pessoas. Boa parte das pessoas joguem! Que jogam, né? Ou seja, entre no tigrinho. Joga no estudo, né? Joga no bichado. estudo. Sim, então eu queria que você comentasse um pouco sobre. Não é de nenhuma forma legalizado e pior ainda, regulamentado. Pior ainda, Na verdade, o jogo do bicho você encontra, né? Se você vê uma senhora sentada numa banquinha no meio do nada, ali é jogo do bicho. E agora já está todo você faz hoje, não precisa mais papel, né? Ele já tem todo um esquema que você pega uma maquininha dessa, como se fosse uma maquininha dessa de pagar, e você faz o jogo ali. É uma tecnologia absurda. Isso é um vício, porque, por exemplo, se o carro bate, a placa é um sinal de que vai ganhar. Então você cria um sistema. E assim, por que essas pessoas, né? Por exemplo, outro dia eu tava cortando o cabelo, o cara falou: rapaz, eu vou jogar. Eu falei: bicho, tem quantos anos que você joga? Ele falou lá um ano absurdo. Eu falei: você já tirou esse dinheiro que você jogou? Ele: não. E porque se você investisse, se você juntasse, né? Para poder fazer uma viagem, você já tinha viajado. Hoje você não precisa do porquinho físico. Você pode pegar, né, no Nubank e outros bancos, você pode chegar lá e criar uma caixinha para viagem, para estudo, para pagar a bolsa do filho lá na frente, então, né? Então os jogos, eles criam uma ilusão de que é factível você romper com tudo, com aquela vida difícil, do dia para a noite. E isso é um sonho, por isso que eu falei da questão da psicologia, sonho que é difícil de retirar, porque as pessoas não ganham, mas continuam acreditando. Nossa. Eu li um livro uma vez, agora eu não vou me recordar o nome do livro, que ele fala isso. Isso é uma das práticas que mais fazem você insistir em jogar pela sensação
da proximidade de vitória. Ou seja, dá 1, 2 e na terceira vez dá um número errado. Então, aquilo possibilita que você, poxa, quase ganhei. Esse quase ganhei é o que possibilita você efetivamente a perder. Você pode até ganhar algo aqui, mas nas próximas rodadas você vai perder tudo aqui. É um sistema que mexe com o psicológico da pessoa. Tem alguns estudos. Imagina você joga, poxa, 1, 2, poxa, o terceiro eu ganho. Então você tende a continuar, e quando você vai ver, você perdeu aquilo. Porque já tinha ganho e ainda mais. É porque assim, você também hoje você tem um jogo de mídia e as redes sociais alimentando ideias de, por exemplo, jogadores, alguns artistas que vieram de baixo. Só que isso percentualmente é muito pequeno, né? Por exemplo, no mundo do futebol, um percentual pequeno fica milionário ou fica rico. Sim. Né? E hoje a gente já venceu essa etapa de as pessoas gastarem dinheiro absurdamente. Os jogadores hoje já tem um grupo, né? Por exemplo, o próprio Ronaldo tem uma empresa voltada para assessorar jogadores de futebol e de basquetebol. Ele, numa entrevista, ele deu um dado muito interessante. Ele disse o seguinte, se o jogador se aposenta e não tem uma outra renda, em 5 anos ele volta para a pobreza, tanto no futebol quanto no basquetebol. Não é? Porque você vai transformando tudo que é renda em padrão de vida. Isso é um problema. Né? As pessoas querem fazer parte de grupo. Por exemplo, um exemplo simples. As pessoas hoje estão inventando de andar de bike. No meu tempo, você tinha uma Monarch ou Caloi. A famosa Monarch. E aí você andava com a roupa que você tinha. Hoje o cara vai andar amanhã, ele vai numa loja de esporte e sai de lá parecendo que já tem 10 anos praticando esporte, com roupa específica de competidores. Assim, mas para que isso? Às vezes é um vazio muito grande e quer participar de determinados grupos sociais. Isso só faz gerar despesa. Nossa. Você não vai, por conta de participar desse grupo, vai conseguir uma condição melhor. Tem um network? Tem, mas qual o preço desse network? Né? Será que você pegando esse dinheiro e investindo em um curso, fazendo uma universidade, ou fazendo um apoio, se não teria um network melhor, network que gera receita e não que gera despesa. Exato. Né? Então, às vezes, por exemplo, hoje também a corrida, eu também corro. Sim. Mas eu comecei a correr com o tênis que eu tinha, com a roupa que eu tinha. Aí, aos poucos, eu ia paquerando para comprar aquela peça, né? Aí, falou assim, quando chegar em novembro ali na Black, eu compro. Aí pronto, você foi fazendo, vai paquerando as coisas e vai se juntando e vai lá e compra. Ou seja, primeiro o que eu posso ter e depois o que eu quero ter. Agora eu queria falar, Bruno, outra questão, um tema que é bastante relevante, que é a dívida pública e também a arrecadação pública. Recentemente você deve conhecer, eu estive no gabinete, fiz uma entrevista para um portal de notícias que eu trabalhava com o secretário da Fazenda do estado da Bahia, Manuel Vitório. Sim. Ele falou que a Bahia é o segundo estado na arrecadação do país, perde somente para o estado de São Paulo. Então, você tem cada vez mais uma arrecadação e você vê ao mesmo tempo o governador Jerônimo falar que a Bahia, na administração dele, você não comanda a Bahia simplesmente com recursos que são provenientes dos impostos. E, se eu não me engano, já está aí no 7º, 8º pedido de empréstimo da Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, para investimentos e tal. Então, eu queria que você comentasse isso. Ou seja, você tem um estado que é o segundo maior em arrecadação. E, ao mesmo tempo, você tem um estado em que a dívida ela é alta e você não consegue administrar a cidade com recursos públicos. Ou administrar todo o estado com recursos públicos. Na verdade, é o seguinte, do ponto de vista financeiro, a Bahia é equilibrada. Sim. É um dos poucos estados, porque desde o governo de Paulo Souto, né, desde o presidente Fernando Henrique, que se criou a lei da responsabilidade fiscal. Sim. O que significa isso? Que significa que, se não cumprir, o governador pode ir para a prisão. Então, não é um negócio brinquedo. Se você olhar as contas públicas na Bahia, ela é equilibrada. Isso é um problema. Por quê? Nós temos um estado que é muito difícil de se gerir.
Isso eu não estou falando em prol de A ou de B. É uma questão técnica. Por quê? Nós temos um país um estado do tamanho da França, com 75% do seu território no semiárido. Nós temos 417 municípios e, na verdade, 50%, 60% do PIB está concentrado na região metropolitana de Salvador. Sim, nós temos a cidade de Camaçari, que tem o segundo maior PIB do estado, né? Por conta da produção mas o PIB não fica lá. O PIB todo vai para São Paulo, né? Então, assim, o que acontece? Nós temos um problema sério de territorial, o tamanho né? Nós temos um outro problema, que é a questão dos municípios não geram sua renda. Então, o tempo todo requer recurso do Estado. Nós temos um problema sério de segurança pública, que é mantido pelo Estado. Poucos municípios têm guarda municipal. E nós temos um problema muito mais sério, que é a economia baiana. Então, por exemplo, a economia do Brasil nasceu aqui. Ainda que muitos estudiosos que não sejam do Nordeste, até nordestino às vezes termina ignorando isso, né? Uma memória negativa, uma memória cheia de preconceito, né? Mas a economia do Brasil nasceu aqui, o Brasil nasceu aqui. Só que nós tivemos o quê? No Brasil nós tivemos a industrialização a partir de 30, com a substituição de importação, principalmente no eixo sul. Teve também o boom das commodities, não foi? Isso já vem, isso é mais recente, tempo, né? Sim. Mas assim, a substituição, o processo de industrialização, que é a peça-chave para gerar. Por exemplo, a Bahia só veio se conectar com esse tipo de industrialização na década de 70. Ou seja, 40 anos de diferença. Quanto custou isso para a população, para a economia? Então nós temos a Bahia hoje com alguns índices sociais negativos, temos uma renda média baixa, alto índice de desemprego, ou seja, alto índice de informalidade, ou seja, as pessoas não estão em empregos que elas estão garantindo a Seguridade Social, a FGTS, todo, né, trabalho informal mais. Trabalho informal, eu trabalhei 8 anos com microcrédito. Sim. Então, você vê, o trabalho formal, ele extremamente ele oscila. No dia de chuva, a receita cai. Principalmente se você é transeunte, né? Então, nós temos uma estrutura que precisa muito ser discutida. Eu fiz algumas entrevistas e continuo fazendo no meu canal lá no YouTube, Finanças para Jovem Oficial. Só um breakzinho para publicidade. Justamente buscando essas respostas. Por exemplo, eu fiz com o superintendente da FIEB, fiz com o superintendente de planejamento da Bahia. A Bahia vem buscando algumas soluções, principalmente nessa área verde, né? Mas, assim, enquanto isso, a gente tem alguns problemas que são estruturais, que é uma diminuição da indústria. Por exemplo, você tem uma ideia da importância da indústria? Sim. A indústria, né? Nós começamos com a indústria, com os distritos industriais, Simões Filho e por aí vai, a criação da Gerdau, a Petrobras na década de 50. Tem a Selen também. Isso aí formou, sabe o quê? O bairro da Pituba, o Stiep, que está aqui próximo da gente. Formou o quê? Uma classe média de trabalhadores de renda média alta. Formou, por exemplo, uma parte do bairro ali do Flamengo. Praia do Flamengo ali. Praia do Flamengo, né? Que ali tem muito, eu morei lá por um tempo, você via o trânsito de ônibus. Então, assim, a falta de alternativa, por exemplo, a economia baiana hoje, o carro-chefe é serviço e comércio, de valores agregados baixos. E mesmo assim a gente tem um problema de emprego. Então, o que acontece? A estrutura. Você tem renda média baixa. Alta taxa de desemprego, ou seja, menos pessoas trabalhando e acessando essa renda média. Mais pessoas na informalidade, ganhando muito menos do que essa renda média. Sim. Então você forma um grupo geral que tem uma capacidade de consumo muito baixa. O que é que isso vai atingir? Vai atingir a dinâmica da economia. Então, às vezes você vê, por exemplo,
Você chega no shopping, por exemplo, você vê carros de luxo, tá? Parece que você tem muita gente rica. Não é, só temos uma concentração de renda altíssima. Concentração Né? de riqueza altíssima. Dinheiro que Desigualdade da época social, da ó. escravatura. Nós temos dinheiro hoje funcionando em Salvador, em alguns bairros aqui, que é dinheiro que veio da escravatura. Mas não foi dinheiro que foi investido em fábrica, foi dinheiro que foi investido em arrendamento de terra, investimento no mercado financeiro, não foi investido na economia. Então esse é um grande déficit, né? E isso não vai se alterar do dia para a noite. E na sua opinião, o que seria hoje em dia a solução? Quer dizer, solução tem que ser a longo prazo, né? Porque se tivesse uma solução efetiva hoje, já seria Não muito saía fácil. nada disso. Seria muito fácil. Seria como pensar o pessoal das bets que pensam É, em ficar rico. mas assim, ao longo dos anos, o que é que você acredita que o governo federal, em relação ao Ministério da Economia, pode fazer para que essa concentração de gastos, a gente sabe, não pode furar o teto de gastos, tem essa discussão, o Estado não pode cortar despesas essenciais da educação e tal, mas assim, o que você acredita que o Estado, o Ministério da Economia deve fazer ao longo dos anos para que esse controle de esse gastos fique controlado e aqui a gente não tenha um endividamento público e que acarrete em corte de gastos que venha gerar corte de empregos e que isso afete diretamente a população brasileira? O que é que você tem a dizer? Hoje eu vou fazer uma live justamente sobre isso, com Sim. o professor da UFBA, Luiz Filgueiras, falando sobre a questão do Plano Real. O que acontece? A estrutura do Plano Real foi muito sábia em conter a inflação, mas por outro lado, ela gerou alguns problemas estruturais, que é o problema que termina gerando aqui uma perda do valor do real. E o seguinte, a partir da década de 70 e 80, a economia mundial modificou-se substancialmente, se tornando cada vez mais financeira. Sim. Essa estrutura do plano mundial é uma estrutura que penaliza demais países como o nosso, que somos pequenos, não temos uma moeda tão forte quanto o dólar. Então, a estrutura da economia brasileira, por exemplo, nós temos o pagamento da dívida pública, é um dinheiro absurdo que a gente paga anualmente. Nós pagamos 600 bilhões. O Brasil ainda deve o Fundo Monetário Internacional? Não, na verdade não é o Fundo Monetário Internacional, esse é um FMI. conjunto de dívida. Hoje nós somos credores do FMI. Sim. Mas assim, nós criamos uma dívida, né? Essa dívida que a gente paga juros até hoje, que já foi auditada e que existe existe um grupo de pessoas querendo que isso seja reauditada, né? É uma dívida que se juntou de dinheiro. Por exemplo, quando o Dom João VI saiu daqui, ele levou todo o ouro, toda a base monetária nossa, ele levou. Ainda deixou uma dívida nossa com a Inglaterra, né? Então, assim, é dinheiro que, por exemplo, você tem ideia, uma escola de porte médio custa 1 milhão. Nós podemos, né, fazer 600 mil escolas só com o pagamento da taxa. Eu acho que seria muito interessante se vocês pudessem fazer uma entrevista exclusiva só sobre a dívida pública. Sim. Por quê? Porque realmente é um assunto que não aparece na mídia. Porque existe um lobby, porque é o seguinte, a taxa de juros alta ela beneficia basicamente os bancos e o setor financeiro ligado à questão dos investimentos. Sim. No caso, aquelas pessoas que pequeno. têm os famosos paraísos fiscais, né, que a gente chama, que é o dinheiro que você bota em determinados bancos de segurança em outros países. Como o dólar está cada vez mais alto, então essas pessoas também são beneficiadas, não é isso? São, claro. Na verdade, elas buscam meios de não ser taxadas, né? Sim. Então, o paraíso fiscal é um ambiente propício, é um paraíso, né? O grande problema de taxa de juros altas é o seguinte, existe uma discussão entre economistas que não deveria praticar, porque nosso IPCA é 4 ponto alguma coisa. Nós temos 2 vezes alguma coisa, mais 2,2 vezes o Selic em relação à taxa, ao que nós temos de inflação. Existe uma discussão, inclusive o presidente às vezes se mete nisso, né? Sim. Porque ali está criando um empecilho para poder conseguir gerar investimento no país.
Porque ninguém vai investir, as pessoas vão investir em capital especulativo aqui. Ninguém vai investir em um negócio que você tem que pagar, só de juros tem que pagar 12%. Aí depois você tem que ter a taxa de lucro. Aí depois você tem um problema sério de tributação. Então, assim, nós temos um problema hoje no Brasil que é um problema estrutural e que beneficia muito pouca gente. Se você olhar as empresas maiores do Brasil, boa parte delas são bancos. Isso tem uma coisa errada. Os lucros dos Por bancos exemplo, são por que nos absurdos. Estados Unidos os bancos não estão entre as 20 maiores empresas dos Estados Unidos? Porque a finalidade lá é outra. Você tem uma taxa de juros quase negativa lá, né? E aí, Eu gostaria pra Vina perguntar assim, né? Antes que Isaac continue perguntando mais e mais. Como é que a atual política monetária pode impactar o crescimento econômico do Brasil em 2025 e como a taxa Selic terá um papel significativo nesse impacto, assim? Eu acho que você deveria fazer um programa só sobre Selic. Por que isso? Porque, por exemplo, quanto maior a taxa de juros, você está atraindo um tipo de dinheiro que entra de manhã e sai de noite. Ele não vai para a produção. A gente precisa de dinheiro, né? Por exemplo, se você olhar quanto tem na poupança, quanto tem no mercado financeiro, é basicamente quase o tamanho do nosso PIB. Então é dinheiro que está ganhando no ócio, sem produzir nada. Entendeu? Seria diferente você ter uma taxa de juros baixa. Por exemplo, o vice-presidente do Brasil Geraldo Alckmin. está capitaneando a ideia de reindustrialização do Brasil. Um dos grandes problemas vai ser a taxa de juros. E existe muita briga aí, questão de... muita gente defende, Campos Neto está fazendo o que é correto, outra gente não, ele está elevando cada vez mais. Então tem essa questão também, que muita gente fala bem do presidente do Banco Central, Campos Neto, outros falam mal, principalmente na aula econômica, economistas apoiam, outros discordam. Então tem Sim, todo esse normal. conjunto de opinião, né? É. A gente sabe que o mandato dele vence agora. Vence agora, no vai dezembro. o Gallup, né, que vai Sim, substituir ele. vai assumir no ano Na que vem. verdade, assim, Hélio e Júlio, a gente entrou numa situação muito complicada, que é essa questão dos extremos. Os extremos, tanto para um lado quanto para o outro, estão discutindo Brasis que não interessa ao Brasil. Por exemplo, defender que haja um Banco Central independente é defender que a gente está numa economia ótima. A gente não precisa gerir isso bem. Defender o que o Campos Neto está fazendo é defender uma economia parasitária, que não, assim, não é que ele seja ruim, eu só acho que ele está errando na dose, entendeu? Poderia ser uma taxa de juros mais baixa e também buscar ver uma forma de discutir soluções da oferta, porque o remédio é um só. Existe um conceito, existe um princípio na medicina que diz que o remédio não pode matar o paciente. Esse é um princípio médico. Então nós estamos numa linha onde o remédio está matando o paciente. Entendeu? Porque a gente precisa de uma economia que gire, uma economia que rode, que tenha mais emprego, mais pessoas ganhando. Mas para isso também a gente precisa ter o suporte de uma indústria que aumente a oferta no mesmo time. Porque, por exemplo, olha a situação ilustre. Nós estamos com um aumento significativo do número de pessoas empregadas. Esse número de pessoas está pressionando a inflação. Sim. Porque pessoas que estavam desempregadas passaram a ter renda, passaram a voltar a consumir. Ao voltar a consumir e não terem uma oferta para aqueles itens que aumentou, porque assim, o supermercado não vai comprar achando que vai ter emprego, ele não tem esse controle. Ele vai aquecer de acordo com a demanda, não é? Por exemplo, a indústria, ela não amplia a planta com sinais de que vai ter. Não, ela só vai ampliar a planta se tiver uma confirmação da demanda.
Por quê? Porque se você... Uma indústria é um centro de custo fino. Se você aumenta demais a sua oferta, você coloca em risco a unidade. Então é entendeu? complicado. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa ter conversas no Brasil sobre economia, sobre crescimento, as pessoas ponderando as consequências, as pessoas olhando para todo mundo. Porque, assim, eu acho que terminou se tornando muito ideológico o debate no Brasil, né? Tudo bem, essa pessoa está com quem? Ah, está com A. Ah, então eu apoio. Mas você sabe que você está apoiando? Não, mas só por estar com A eu já apoio. Aí essa daqui está com B, eu apoio. Assim, o que nos interessa não é estar certo. O que nos interessa, e também não é fechar com um grupo político ad eterno. Esse grupo está muito bem entre eles. Mas o que interessa a nós é que a economia seja direcionada para o crescimento, para a distribuição de renda no país. Né? Isso. Para reequilibrar também, resolver os problemas sociais, problemas de fome e tal. Isso nos interessa. Isso ninguém está falando. Né? Se tem um governo que diz que quer isso. Mas a gente não pode ficar preso a só o que dizem. A gente tem que fiscalizar. A gente não fiscaliza nada, rapaz. Você vê que a gente está aí em processos eleitorais, a gente não sabe nada de quem vai. Hoje, assim, nós tivemos uma discussão agora recente, assim, uma eleição recente, e ninguém propôs nada. É só falando de medo. Nós vivemos uma cultura do medo. Então nós temos aí que estudar quem são os nossos candidatos e para a gente futuramente escolher bons candidatos que tragam uma economia boa, que tenha propostas econômicas que venham facilitar a vida do povo, né? Não é um processo simples, é um processo mais complexo, mas esperamos que dê tudo certo. Na verdade, assim, a gente não precisa esperar 4 anos, a gente já pode fiscalizar, mesmo que você não votou no candidato eleito, você tem direito a fiscalizar, não é? Eu acho que, assim, principalmente vocês que trabalham com comunicação, é poder trazer, eu acho que o intuito é esse aqui, vocês estão de parabéns por isso, é trazer questões que realmente atente, né, as pessoas atentem para refletir sobre. Porque imagine que a proposta com esse negócio de grupo A, grupo B, é as pessoas dizerem o seguinte, ó, dê a sua chave da sua casa para tal pessoa e ela passa a tomar conta de sua vida. É isso que está acontecendo. Porque a gente não está olhando, a gente está querendo ter razão, assim, eu voto tal pessoa e o argumento dele é válido. Você está ganhando o que com isso? Vê a posição que estamos. Então, assim, as pessoas estão querendo ter razão a um custo altíssimo. A gente precisa deixar de ter razão e buscar formas de cobrar e realmente eleger, não um amigo, gente boa, tal, que isso se resolve fora da política. Se resolve no churrasco, né? Na bola, de outras formas. Mas a gente precisa ter um foco em, assim, qual o melhor para o município. Por exemplo, Salvador vem fazendo algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela elege um prefeito e um governador de outro partido. Sim. Isso tem dado certo para Salvador. Né? Em alguma medida tem dado certo. Então, assim, não entrega, né? Assim, a leitura, eu não estou avaliando se é bom ou se é ruim, mas eu estou falando assim, que é uma forma de não entregar totalmente a um ao outro. E isso tem dado certo. Então, assim, a gente precisa que as pessoas deixem dessa ânsia de ter razão para ter propósito, para poder vigiar, para dizer, você, por que você está com o carro público aqui? Né? Como é que o carro da saúde está na festa? Isso, e tem essa fiscalização, né? Pensar na situação toda então, do país. Então, vocês que estão aí, seja uma pessoa consciente na hora do voto, para que nos próximos 4 anos você... Para cobrar. Exatamente. Pense no país, então, não em você. No município, no estado, né, Júlia? Então, nosso episódio hoje do A Vera em Pauta foi esse. Trazer para vocês esclarecimentos dessa economia brasileira, aspectos econômicos, todos os cuidados para investir, cuidados para você entrar nesses jogos. E se você entrar, muita gente não recomenda, que nós tivemos uma excelente recomendação aqui. Se você puder guardar dinheiro para fazer investimentos seguros,
faça e assim você terá uma melhor rentabilidade. Se ligue, cuide do seu dinheiro. Aí, Então, Juju, aí. esse foi o nosso episódio de hoje, galera. Se inscreva no nosso canal, também se inscreva no canal do nosso amigo Bruno. Finanças para Jovens Oficial. Isso aí. Então, esse foi o nosso podcast e na próxima semana nós teremos aí mais convidados, nós teremos novas pautas e traremos sempre as notícias e a explicação dessas notícias para que vocês fiquem bem informados com informação com credibilidade e segurança. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. Obrigado a vocês.